graça do Senhor desceu sobre mim e inundou meu coração, mudou meu viver, meu pensar, meu agir, e tudo novo se tornou pra mim. A graça do Senhor desceu sobre mim e inundou meu coração, mudou meu viver, meu pensar, meu agir, e tudo novo se tornou pra mim. Graça revelada em Jesus, que sofreu, padeceu sobre uma cruz, simplesmente porque me amou. A graça do Senhor desceu sobre mim e inundou meu coração, mudou meu viver, meu pensar, meu agir, e tudo novo se tornou pra mim. Graça revelada em Jesus, que sofreu, padeceu sobre uma cruz, simplesmente porque me amou. Graça revelada em Jesus, que sofreu, padeceu sobre uma cruz, simplesmente porque me amou. Simplesmente porque me amou. Simplesmente porque te amou. Simplesmente porque nos amou. Amém. A graça de Cristo que envolve a nossa vida e muda e transforma a nossa vida. Bom dia, meus queridos. Mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus através das mídias sociais, mais um caminho providente de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada e para o nosso crescimento nele, né, em tudo que ele tem para nos ensinar através da palavra de Deus. Nessa manhã eu gostaria de convidar você para lermos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versos de 1 a 10. É uma história conhecida de um homem chamado Zaqueu. E a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Meus queridos, é interessante olharmos para essa história, né? Porque essa história fala de um homem rico que corre para ver Jesus, né? E o texto fala que ele era de uma estatura pequena, ele era baixo, né? E no meio daquela multidão não conseguia ver Jesus passando. Mas diz que esse homem corre e sobe numa árvore para ver Jesus. E é interessante que Jesus, quando se aproxima, olha para aquele homem em cima da árvore, né? E diz, desce daí, Zaqueu, que eu quero comer na sua casa. Mas algumas coisas interessantes nesse texto a gente precisa observar. Primeiro, que Zaqueu é um nome que tinha um significado interessante, né? Zaqueu significava justo. É um homem justo. E o nome, né, como eu já disse em outro vídeo, o nome tinha um significado importante para as pessoas naquela época. E justo tinha que ter a ver com o caráter, com a própria essência da pessoa, né? Essa era a ideia quando se dava um nome para a pessoa, que ela representasse aquele nome na própria vida dela. Porém, Zaqueu não era visto como um homem justo. Zaqueu, diz o texto, que ele era o chefe dos publicanos, né? O publicano era aquele cobrador de impostos. Zaqueu era o chefe disso, chefe deles, né? E o texto fala que, né, Zaqueu era um homem muito rico. E qual que era a fama dos publicanos, dos cobradores de impostos naquela época? Que eles cobravam impostos de forma abusiva, né? Porque quanto mais se cobrava, maior o rendimento do próprio cobrador. E Zaqueu era um homem rico e certamente sua riqueza era decorrente de uma ação injusta perante a população, a sociedade, cobrando taxas abusivas. Então o nome justo não combinava com ele. Né? O nome justo não fazia jus a quem era a pessoa, né? de Zaqueu. Zaqueu era um cara que não era bem visto. Era um cara que perante a sociedade tinha ali as suas coisas erradas, tratava as pessoas de forma indigna, tratava as pessoas com inferioridade, abusava das pessoas diante da vida delas. Mas o que é interessante pensarmos nesse texto, né? Que apesar de Zaqueu não ser uma pessoa bem vista, quando se trata de Jesus, ele tem o mesmo interesse que os outros. Ele conhecia a fama de Jesus, ele sabia de Jesus, ele queria conhecer aquele homem. Então ele corre. A palavra de Deus fala que ele corre lá para uma árvore. Para pensar, um homem rico. Um homem que se destacava diante das pessoas. Corre para subir numa árvore. Para ver outro homem passar, ver Jesus passar. E aí já surge algo interessante para a gente pensar, né? Qual o valor que Zaqueu estava dando para Jesus? Certamente Zaqueu estava valorizando a pessoa de Jesus. Certamente Zaqueu estava pelo menos ali curioso para saber quem era esse homem, Jesus. E ele foi buscar. E é interessante pensar nisso porque buscar Jesus, buscar o Senhor é algo importante na nossa vida. A palavra de Deus sempre colocou para o homem, olha, busque o Senhor, né? O profeta Isaías, ele vai dizer lá no seu texto, né? Isaías capítulo 55, o verso 6 vai dizer assim, olha, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. É interessante esse texto. E aí a gente tem outro profeta falando, né? O profeta Jeremias, no capítulo 29, né, no verso 13, ele vai dizer assim, olha, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo
coração. Olha só, interessante, né? Nós vamos para outro profeta aqui. Amós, né, no capítulo 6, ou perdão, no capítulo 5, no verso 4, ele vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. E Jesus, né, quando esteve entre os homens também, ele disse lá em Mateus capítulo 6, né, o verso 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, a palavra de Deus está sempre incentivando o homem a buscar o Senhor, a procurar o Senhor, a ir até o Senhor. A palavra de Deus incentiva isso e é importante. E talvez na sua vida você esteja vivendo exatamente esse contexto, né, de alguém buscando Deus, alguém querendo conhecer Deus, querendo conhecer Jesus, um sentimento ali de saber quem é este homem, né, qual a importância desse homem para a minha vida. Zaqueu estava ali querendo saber de Jesus, estava curioso, estava querendo conhecer aquele homem. E eu digo, é importante buscar Jesus? Claro que é. É importante buscar o Senhor? É importante procurar o Senhor, querer conhecer de Deus? Lógico que é. Muitas pessoas, às vezes, elas se sentem impedidas, né, de buscar o Senhor, de buscar Jesus. Aquela multidão ali poderia parecer para Zaqueu exatamente isso, um empecilho. Olha, eu não vou conseguir ver esse Jesus. Eu sou pequeno, a multidão está abarrotada aqui à minha frente, me impedindo de me aproximar, me impedindo de ver Jesus. Zaqueu poderia simplesmente dizer, olha, não vai dar, não vai ser hoje. Mas não. Zaqueu corre e sobe numa árvore. O que é interessante pensar nisso, né? Tem muitas barreiras na vida da gente para procurar o Senhor, para conhecer o Senhor. A primeira barreira delas é, claro, o nosso próprio pecado, né? A nossa vontade própria, nem sempre, né, diz respeito a querer buscar o Senhor. Às vezes há sim uma curiosidade, mas quando a gente se depara com os caminhos de Deus, que não são os caminhos, né, que a gente leva sossegado, são caminhos que trazem desafios para nós, quando a gente pensa nisso, a gente fala, não, vou buscar o Senhor não, porque eu prefiro viver minha vidinha. Né? Então, às vezes há empecilhos nossos mesmo, mas às vezes a gente quer buscar, mas tem um familiar, por exemplo, que não crê, que não acredita e não quer que a gente se envolva com Jesus, não quer que a gente se envolva com Deus. Às vezes se torna uma barreira também, a própria família se torna uma barreira para conhecer o Senhor. Mas às vezes é a sua vida corrida, né? o seu dia a dia, os seus afazeres, as suas preocupações, um monte de coisa se torna barreira e empecilho para buscar o Senhor Jesus. Mas é importante, queridos, a gente entender que, dependendo das barreiras que nos envolvam, nós precisamos sim desejar ver Jesus, desejar ver o Senhor, procurá-lo. E a Bíblia fala, procure-me. Né? Deus está falando, me procurem. Jesus está dizendo, me procurem. É importante. E talvez você esteja nesse momento, querendo se aproximar de Jesus. Vá, se aproxime de Jesus. Não deixe que nada, nenhuma barreira seja um impeditivo para você ouvir Jesus, para você se aproximar de Jesus. Mas há algo interessante no texto, né? A gente vê que essa importância de buscar Jesus é maravilhosa. Zaqueu queria buscar Jesus, mas o texto revela uma coisa totalmente diferente para nós. Que antes de Zaqueu querer buscar Jesus, Jesus já estava buscando Zaqueu. Porque Jesus age de forma intencional. Ele olha para aquela árvore, vê Zaqueu e diz, desce daí, rapidinho que eu quero comer com você. Eu quero ir na sua casa. Isso é claro, amados, olhar no texto e ver isso. Jesus age de forma intencional. Ele quer alcançar, ele quer estar com Zaqueu, ele quer fazer algo na vida de Zaqueu.
E o que eu quero dizer para você? Muitas vezes você fala assim, olha, eu estou querendo buscar o Senhor, mas entenda uma coisa. Quando esse desejo por buscar Deus, buscar Jesus é real na nossa vida, pode saber de algo importante. Antes de você querer buscar o Senhor, Ele já está querendo buscar você e seu coração. Entenda disso. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas na verdade, Jesus é quem queria estar com Zaqueu. E o texto fala que Jesus olha para ele, né, e fala assim, ó, desce daí. Né? Jesus fala, desce daí que eu quero estar na sua casa. Olha só, Jesus chegou naquele lugar, verso 5, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. E o texto diz que ele desceu rapidamente e o recebeu Jesus com alegria na casa dele. Então, é muito bela essa passagem, meus queridos, porque revela exatamente esse interesse de Jesus por pessoas comuns, pecadoras, como eu, como você. Interesse de Jesus por pessoas que não têm nada para oferecer. Interesse de Jesus por pessoas, na verdade, que não são nem bem vistas pela sociedade. Isso tanto é fato porque o verso 7, né, fala assim, olha, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Né? O povo dizia assim, ele se hospedou na casa de um pecador, ou seja, olha só, Jesus vai para a casa de Zaqueu de forma intencional, Jesus queria fazer isso e foi lá. E a população, né, os homens ali que estavam em volta dizem, poxa, ele está comendo com pecador. Um abusador, um cobra impostos da gente além do que deveria. Como é que Jesus se assenta para comer com ele? Como é que Jesus tem interesse numa pessoa desse tipo? Esse é o questionamento das pessoas. E às vezes nós agimos assim também. Nós olhamos para algumas pessoas e julgamos o caráter e a vida delas. E olha só, a Bíblia vai falar que todos nós somos pecadores. A Bíblia vai falar que nós não somos merecedores do amor de Deus. A Bíblia vai falar que não há um justo sequer. Ninguém é justo por conta própria, porque a Bíblia fala todos são pecadores e todos estão longe de Deus e carecem de Deus na vida deles, todos os homens. Todos nascem em pecado. Todos nascem longe de Deus. A Bíblia revela isso. Mas a grande questão é que às vezes, quando nós estamos andando no caminho do Senhor, e agora eu digo para você, igreja, povo de Deus, às vezes nós julgamos as pessoas. Nós colocamos um rótulo em algumas pessoas dizendo, olha, esse aí não é digno de Deus, esse não é digno de Jesus. Esse não merece comer com Jesus, cear com Jesus, estar participando da vida de Jesus. Ele não merece. Muitas vezes nós colocamos esse rótulo. Nós classificamos as pessoas que devem estar com Jesus ou não. E muitas vezes nós classificamos as pessoas olhando para nós mesmos, dizendo, olha, eu sou um merecedor, eu sou bonzinho, eu sou agradável a Deus, por isso que Ele está comigo, por isso que Ele veio comigo, que eu sempre fui bonzinho. Meus queridos, isso é uma mentira. A Bíblia fala que nós somos injustos, pecadores, e precisamos da graça de Deus. E isso que é interessante, porque Jesus se move até Zaqueu, não porque Zaqueu merecia alguma coisa. Não porque Zaqueu era um homem bom. Não porque Zaqueu era um homem que estava olhando e cuidando das pessoas. Não, Jesus vai cear, vai comer com Zaqueu, porque Jesus olha para a necessidade do coração da vida daquele homem. Jesus vai até ele de forma intencional, porque Jesus queria fazer uma coisa diferente, mudar aquela vida. E isso é importante. Às vezes, você está querendo buscar Jesus, mas lembra, Jesus está querendo buscar você e Jesus quer mudar a sua vida. Porque com Jesus a nossa vida é transformada. Com Jesus nós encontramos sentido para a nossa própria vida. Quem nós somos? Por que existimos? Para que estamos aqui? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos colocou no mundo? Para servirmos Deus, para vivermos para Ele, para a glória dEle. E Jesus vai à casa daquele homem, e é interessante, né, que o texto não fala exatamente o que Jesus disse. O texto não retrata o que Jesus conversou com aquele homem.
O evangelista aqui não se deteve no fato de querer escrever, olha, o que Jesus falou. Mas nós sabemos a mensagem de Jesus, né? Se a gente lê o evangelho, nós vamos saber o que Jesus estava pregando, ensinando. Estava falando de arrependimento, estava falando de mudança de vida, estava falando do reino de Deus, estava falando dessas questões. Mas o que o texto se atém aqui? O que o texto revela, na verdade? É aquilo que a visita de Jesus, a estada de Jesus na casa de Zaqueu fez com o coração de Zaqueu. Zaqueu foi transformado ali. O texto, como lemos já antes, diz que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um possuidor de bens, tinha muitas coisas. Mas o texto fala então que Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, e olha só que interessante, a palavra de Zaqueu é, olha Senhor, há um reconhecimento aqui de Zaqueu de quem Jesus era. Olha Senhor, olha o que eu vou fazer Senhor. E Zaqueu diz assim, estou dando metade dos meus bens ao pobre. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, meus queridos, ele é impactado pela presença de Jesus, ele é impactado pela vida de Jesus, ele é transformado pela vida de Jesus. Um homem que era discriminado, um homem que era mal visto, um homem que era tido como um pecador, um homem ruim, que fazia mal para as pessoas. Agora ali ele está com seu coração transformado e dizendo, eu vou repartir aquilo que eu tenho. Eu vou dar dos meus bens aos pobres. Mas mais do que isso, ele afirma, mas se eu fiz algo errado, né? Se eu tirei mais de alguém do que deveria como cobrador de impostos, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é importante a gente entender. Certo? Isso é importante a gente entender, porque essa vida com Jesus, né, quando Jesus visita a nossa vida e o nosso coração de fato e verdade, quando é Ele que age intencionalmente na nossa direção, quando Jesus vem buscar a nossa vida, Ele transforma ela. Ele muda o nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, de falar. Jesus muda. Jesus estabelece outras prioridades na nossa vida. E é isso que acontece com Zaqueu aqui. Zaqueu, ele é transformado. Zaqueu é modificado ali, olha só, uma nova vida nasce. É um homem que estava tirando dinheiro do povo, agora ele está dizendo, eu vou dar. Um homem que antes oprimia de certa forma o povo, agora está trazendo o quê? Algo bom para o povo, para a vida do povo. Isso é sinal de que a visita de Jesus não foi uma visita sem sentido, não foi uma visita sem a ação de Cristo na vida e no coração daquele homem. Aquele homem foi transformado. Por quê? Porque ele creu em Jesus. E é interessante isso, porque a palavra de Jesus é essa, olha, hoje houve salvação, verso 9, nesta casa. Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Este homem também é filho de Abraão. Essa palavrinha, né? Essa frasezinha, às vezes parece bobagem, mas tem um sentido fantástico. Por quê? A Bíblia fala em Romanos 4 que Abraão é pai de todos os que creem. Lá em Gálatas 3,7 fala que os da fé é que são os filhos de Abraão. A gente precisa entender isso, esse relacionamento de Deus com a nação de Israel, com Abraão e o povo de Deus no Antigo Testamento, né? Deus separando um povo para agir nele. Esse povo não é um povo que fica preso, né, a uma etnia, uma raça, uma nação, mas esse povo de Deus agora, na verdade, ele é revelado naquele que tem fé, ou seja, Abraão foi justificado pela fé, ele creu em Deus, né? A palavra de Deus ensina isso. E aqui Jesus, né, tá afirmando aqui que Zaqueu também é um filho de Abraão, porque ele creu. Ele creu no Senhor Jesus.
E não é uma fé qualquer. Por isso que é importante a gente entender. Tem um monte de gente que crê em Jesus. E talvez você esteja sentado no banco das igrejas aí, da sua igreja, há muitos anos já afirmando crer em Jesus. Mas essa fé não é algo da força de vontade. Essa fé não é algo simplesmente intelectual. Essa fé que realmente produz mudança e salvação é uma fé que vem do Senhor para nós através da graça dele. Deus deposita sobre nós a sua graça. Deus revela o seu amor. Jesus age de forma intencional com o nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos quebranta e nos leva derramados na presença do Senhor. Essa mudança é feita por Deus na nossa vida. E essa fé é genuína. Essa é uma fé salvadora. Porque crer em Jesus, a Bíblia fala que até os demônios creem. Então, não é simplesmente crer, mas é uma fé salvadora. Não é simplesmente admirar. Não é simplesmente dizer, olha, realmente isso para mim é uma verdade, mas, de fato, ter a sua vida e seu coração transformado pela fé. E isso é o que acontece com Zaqueu. Jesus diz, olha, houve salvação nessa casa hoje. Mas não porque Zaqueu, entenda isso, às vezes a gente inverte as coisas, né? Porque o verso anterior fala que Zaqueu falou, eu vou dividir tudo. Eu vou dar para os pobres e eu vou devolver aquele que eu estou aqui a mais. E depois Jesus fala, olha, houve salvação. Às vezes a gente interpreta o que? Olha, Jesus salvou por aquilo que ele disse. Não. O que Jesus simplesmente afirma que é uma constatação de que aquilo que ele está fazendo foi resultado da salvação, da graça de Deus na vida dele. A graça de Deus. Então, Zaqueu foi transformado pela graça de Deus. Por essa ida intencional de Jesus até ele. Deus amou Zaqueu. E por que Jesus faz isso, meus queridos? Esse é o ministério, né, de Cristo. O que Jesus veio fazer nesse mundo? O verso 10 fala, ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E essa é a maravilha da graça de Deus, do amor de Deus, porque Jesus se fez homem, veio a este mundo para morrer por pecadores, e a intenção dele era salvar o perdido, salvar eu e você, perdidos, longe de Deus, inimigos de Deus. Romanos 5:1, né? Dentro desse contexto estamos conversando, fala assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Olha só, essa fé salvadora em Cristo Jesus, através de Cristo, por meio de Cristo Jesus, é o que nos faz ter paz com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus. Porque antes a gente era inimigo de Deus. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida distanciada de Deus. Sem uma fé verdadeira e genuína em Cristo, nossa vida é distanciada de Deus. E esse contexto todo, né, de um homem pecador que sobe numa árvore para procurar Jesus, mas na verdade Jesus é que queria estar com ele, e Jesus vai, e na casa dele ele é transformado por Jesus, a sua vida reflete um novo caminho, uma mudança, uma transformação. Isso nos leva direto lá para o texto do apóstolo Paulo em Efésios, né? Efésios, capítulo 2, texto bem conhecido, né? Efésios 2, verso 8 em diante, deixa eu achar aqui, ele vai dizer assim, olha, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, Deus promove isso no nosso coração, e não por obras, olha só, você não é salvo por obras, para que ninguém se glorie, ninguém ache que é o bom. Mas aí o texto termina assim, olha, o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha só, nós somos salvos pela graça. Essa chegada intencional de Jesus na nossa vida, de mudar a nossa vida, somos salvos pela graça, não por obras. Mas essa graça nos leva a obras.
E o que é importante entendermos como cristãos? Se a nossa vida não reflete a salvação de Cristo, através das nossas atitudes e ações, através de uma vida transformada e mudada, pode ser um sinal claro de que a nossa fé não é genuína. Sejamos então, queridos, reflexo daquele que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus e vivamos em conformidade com isso. Como Zaqueu foi transformado, mudou suas atitudes, devemos nós também sermos moldados por Cristo, mudando nossas atitudes para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, o seu caminhar, seu coração e sua família. Quero orar por você. Senhor, abençoa, Pai, cada um que me ouve através deste vídeo. Que a tua graça invada o coração e o lar dessas pessoas. Que o Senhor transforme as vidas. Que o Senhor transforme a minha própria vida. Que sejamos, ó Pai, reflexo da tua graça e do teu amor sobre nós, diante dessa humanidade, diante da necessidade do mundo. Tem misericórdia e graça de nossa nação, tem misericórdia e graça do mundo, Pai. Livra-nos desse mal que estamos vivendo e nos guia, Senhor Deus, num caminho de paz e de alegria que há em Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, guarde você e sua família. Compartilhe o vídeo, que a bondade e a graça do Senhor invada o seu coração.